Camaradas e amigos, esta nossa tribuna pública enquadra-se numa iniciativa mais global realizada pelo PCP durante as 2 últimas semanas de esclarecimento, mobilização dos trabalhadores e das populações para a defesa e reforço do Serviço Nacional de Saúde. Sabem-no os mais de 94 mil utentes sem médicos de família que esperam e desesperam por uma consulta nos centros de saúde, ou aqueles que esperam por uma consulta de especialidade num hospital que há muito viu esgotadas as suas possibilidades de atendimento a uma população de 2 dos mais populosos concelhos do país, com mais de 600 mil habitantes, situação que exige há muito um novo hospital público, cuja não resolução faz com que milhares de doentes esperem meses, por vezes mais de um ano, por uma cirurgia, pondo muitas vezes em causa a segurança das pessoas. Sim, depois de uma década de uma gestão danosa do interesse público e das populações dos 2 concelhos por parte do Grupo Mel do Hospital Fernando da Fonseca, o Governo vem agora com uma solução de um hospital com 60 camas que não resolve nenhum dos bloqueios que há muito conhecidos no Amadora Sintra, decisão contrária ao do plano o diretor da área metropolitana de Lisboa apontava de um hospital de 300 camas, o que vem confirmar que nesta decisão esteve presente sobretudo os interesses dos grupos económicos. O argumento avançado para justificar a não construção do hospital com 300 camas surge, como já aqui foi dito, precisamente quando estavam a ser anunciados novos hospitais do Grupo CUF Saúde ou do Grupo Trofa com algumas centenas de camas. É tendo presente este quadro de dificuldades que se justifica, aqui no concelho como no resto do país, uma aposta forte nos cuidados de saúde primários, a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados de saúde primários são parte integrante do desenvolvimento socioeconómico da comunidade e, com a criação do SNS, constituem função central e são o seu principal núcleo. Os cuidados de saúde primários são o primeiro elemento de um processo permanente de assistência sanitária que, ao aproximar-se os cuidados de saúde do lugar onde vivem e trabalham as pessoas, são o primeiro nível do seu contacto com o Serviço Nacional de Saúde. Cuidados primários centrados na saúde e na sua promoção, na prevenção das doenças, na prestação dos cuidados de forma continuada e global por equipas, integrando médicos especialistas de medicina geral e familiar e outras profissões, orientando a sua ação por princípios de colaboração intersetorial, participação comunitária e autorresponsabilização. O PCP há muito que defende um investimento sério nos cuidados primários com a garantia de médico e enfermeiro de família para todos, a inclusão de outras especialidades médicas em áreas como a pediatria, a saúde visual, a saúde oral, entre outras, que se criem as condições para a realização de alguns exames de diagnóstico e assim garantir que a grande maioria dos episódios médicos têm solução a este nível de cuidados, ao contrário do que acontece hoje, em que cerca de 70% destes episódios são resolvidos a nível hospitalar, com custos mais elevados e com aumento das dificuldades na gestão dos meios hospitalares. A organização base e prioritária do SNS assenta na rede de cuidados primários e de proximidade, principal porta de acesso aos cuidados assistencialistas da primeira linha, desempenhando, simultaneamente, um papel essencial na prevenção da doença. As necessidades concretas dos cidadãos neste âmbito centram-se e orientam-se na prestação de cuidados na doença e na promoção da saúde, com padrões de qualidade que não podem ficar dependentes do fantasma do crescimento descontrolado das despesas públicas em saúde, como argumenta a direita. A questão da despesa pública com a saúde não se resolve com a municipalização da gestão de centros de saúde,
que mais tarde ou mais cedo passarão para as mãos dos grupos económicos de saúde que há muito aspiram a ter uma rede de cuidados primários que encaminhe doentes para as suas unidades hospitalares. Camaradas e amigos, no Serviço Nacional de Saúde, que o PCP defende como universal, geral e gratuito, a administração pública assume ao mesmo tempo a função prestadora dos cuidados e função financiadora e reguladora, o que permite o planeamento orientado para as necessidades reais da população e não como defendem os arautos da política direita, que defendem não um Serviço Nacional de Saúde, mas aquela substituição à socapa, substituir serviço por sistema, tem a ver precisamente com os interesses do grande capital na área da saúde, em que os custos, na perspectiva da maximização do lucro, devem ser limitados ao mínimo básico. Foi assim que nasceu a ideia dos seguros de saúde no final do século XX, com Portugal a atingir já hoje mais de 2,6 milhões de portugueses com seguro individual de saúde. Dificuldades que são a consequência mais visível da política direita na saúde, da responsabilidade do PS, PSD e CDS. O continuado ataque promovido pelos sucessivos governos PS, PSD e CDS ao SNS tem assumido forma muito diversa de subfinanciamento, descoordenação, fragmentação e privatização de serviços de unidade, com perda de direitos e garantias dos seus profissionais, levando ao afastamento de muitos deles, quer para os grupos privados do negócio da doença, quer para o estrangeiro, com o aumento dos custos para as famílias. Agravamento das doenças crónicas e provável degradação a curto e médio prazo, a não ser parada esta ofensiva dos macroindicadores da saúde, em particular as taxas de mortalidade geral e específica das doenças crónicas. Problemas que não têm origem na epidemia, mas que se agravaram neste último ano e meio. Hoje ouve-se e lê-se com frequência, vindo da parte dos que defendem o primado do privado na saúde, que o SNS não está em condições de combater a Covid-19 e acompanhar todos aqueles que sofrem de outras patologias, fazem-nos, sobretudo, a pensar na oportunidade de negócio para os grupos económicos. Mas hoje, passado quase 16 meses, desde o início da epidemia, e quando é reconhecido pela grande maioria dos portugueses o papel insubstituível do SNS e dos seus profissionais no combate à Covid, perguntamos o que teria acontecido se a grande maioria dos portugueses estivessem dependentes de um seguro de saúde e da prestação de cuidados nas unidades privadas, que quando a epidemia atingiu maior gravidade, diminuíram ou até mesmo fecharam as suas atividades. O que teria acontecido, camaradas? O que teria acontecido? Camaradas e amigos, a persistência da epidemia coloca a necessidade de resposta urgente aos problemas. Uma resposta que, rejeitando medidas restritivas como regra, cria as condições para dinamizar as atividades económica, social, cultural e desportiva. Medidas que não podem estar dependentes apenas de critérios epidemiológicos em que as pequenas oscilações em relação ao número de incidências determinam o confinamento, o desconfinamento e volta a confinar numa sucessão de opções erradas que estão a criar grandes dificuldades no plano económico e social, quando hoje uma das poucas certezas existentes sobre a epidemia e a sua evolução é que a solução mais sólida e mais eficaz no combate à doença é a vacinação. E por isso perguntamos, como é possível que no atual quadro epidémico, em que a intervenção prioritária deve ser no sentido de garantir a segurança sanitária do povo português, objetivo no qual a vacinação assume um papel decisivo, a União Europeia e o governo português mantenham uma postura de rejeição à aquisição diversificada e outras vacinas já reconhecidas pela OMS, o que está a fazer com que o processo de vacinação esteja a acumular sucessivos atrasos.
O PCP insiste na necessidade de vacinar todos e rapidamente, testar a partir da definição rigorosa de critérios, fazer o rastreio de novos casos e dos contactos por eles estabelecidos. Medidas que reclamam do Governo, para além da aquisição de outras vacinas, a contratação de mais profissionais, com o objetivo de permitir o pleno funcionamento dos centros de vacinação existentes e de outros a criar, contratação de mais profissionais dos mais de 500 em falta na estrutura de saúde pública, a fim de garantir o rastreio de novos casos. Camaradas e amigos, defender o SNS é inverter este caminho que tem sido seguido, recuperando o sentido democrático, universal e solidário da sua matriz original. Uma luta que temos de travar com o PCP, com todas as forças progressistas e de esquerda, com o apoio do povo e dos trabalhadores, por uma saúde melhor, por um futuro melhor, para um país melhor. Aqui estamos, camaradas, a dar mais uma nossa contribuição em defesa do Serviço Nacional de Saúde, dos interesses e da saúde dos portugueses, dos utentes. Que viva o SNS!